Foi. Foi. Mas que porra, gente. Essa claquete é a parte 10. Mas que porra, gente. Sério, Bom, enfim. Está começando mais um Cena episódio... 1, take 20. Está começando mais um episódio do Debate Terror. Esse episódio, eu acho que nunca um episódio foi tão difícil de gravar quanto esse. Mas tá rolando agora. E são só coisas sobrenaturais que nos impedem, na verdade. Tipo Anthony Hopkins ganhando o Oscar, o fantasma da Agnes Varda vindo falar comigo porque eu usei o Messenger de Facebook dela como bloco de notas. A coisa mais engraçada do Anthony Hopkins é a história dele ser a pessoa mais velha a receber um Oscar e tá dormindo na hora que recebeu. Ele Isso tava é mais dormindo engraçado. de fato? Ele é a coisa mais... Ora! Diz ele que tava. De pijaminha e tudo. O pijaminha azul do filme? Mas enfim. Mas... O pijaminha azul. Mas enfim. Ele tava procurando relógio. Tava. Mas enfim, está começando mais um episódio do Debate Terror. Olá, Daniela Távora. Olá, Bruno Santana. Olá, nossa caríssima Patrícia. Que alegria em recebê-la neste dia maravilhoso. Olá. Nossa convidadinha especial. Bem-vinda, meu amorzinho. Obrigada pelo convite, pessoal. Maravilhosa. Bom estar aqui a observar as vossas faces enquanto conversamos sobre filminhos bons, outros nem tanto, tretas, dedo no e gritaria. Pois é. E o tema do nosso Debate Terror com a nossa convidada especial não é tanto de terror, é mais a gente vai fazer um especial Oscar 2021. E... A gente é muito louco, a gente vai fazer o episódio do Oscar a horas que já passou o Oscar, mas é legal isso. O jornalismo ensina que a gente tem que se afastar, né, pra conseguir entender e interpretar. Tem que rolar o slow journalism, porque a máquina, a indústria... Como é que é? Tem que ter um slow jornalist pra poder acompanhar o slow public. Não trabalhamos Eu, por com exemplo... indústria de massa, com coisa corrida. Não, tem que ser tudo bem apurado. Exato, exatamente. Tem que assistir os filmes, né, Daniela, atriz? Mas eu confesso que eu não vi todos do Oscar. Eu vi um monte de filme, eu vi até aquela animaçãozinha que se algo acontecer eu te amo. Chato pra caralho! Mas o desenho é bom. O desenhozinho, assim, técnico é bonitinho, como técnica desenhística, mas... Ai, que roteirozinho chato. Pois é. E eu queria começar esse programa perguntando pra vocês... O quê? O Itapa tá ouvindo. Eu tô ouvindo Dani duplicada. No WhatsApp. Pois é, o que houve? O Itapa, a galera do podcast tá me ouvindo, cara. Corta! Não, é legal porque ele só ouviu o áudio agora. Eu tava avisando há uma hora atrás. Eu não preciso Que me buscar, bonitinho. tudo certo. Desculpa, gente. Tudo bem. Continua. Mas enfim, eu queria perguntar pra vocês primeiro. Como vocês se sentem com questão de premiações dentro do cinema e na indústria em geral? Premiar algum filme e não outro, deixar outros esnobados. Como é que vocês se sentem com essa questão da indústria? Vai, Patrícia, tu é convidada especial. Fala Comece antes de mim. você. Tá bom. Antes que as pessoas desistam de ver o vídeo por causa da minha voz, Olha, Adri. então, eu entendo que sempre... eu mudei minha percepção, porque quando eu era mais jovem, eu sempre pensava que se o filme ganhou o Oscar, então é porque o filme é bom. Pra mim era aquilo, o Oscar tava dando assim, ó, the crème de la crème. Aí tu viu A Vida é Bela, Adri. A Vida é Bela é chato pra cacete. Então, eu tinha essa opinião, enfim, mas aí, conforme a gente cresce e amadurece, eu fui vendo que, não é bem assim, que tem ali, dá pra entender como se fosse quase, tipo, umas panelinhas envolvidas, uns filmes que são meio a cara do Oscar, vamos colocar assim, entre aspas, e com certeza também entra aspectos mais burocráticos, né, tipo, sei lá, marketing, ou realmente decidir que filme colocar em... Dinheiro, isso pronto. aí. Então...
Eu ainda acho uma premiação muito bacana de se assistir, né? Pra conhecer aí uns filmes, mas eu não. Com certeza eu não vejo mais com aquela ideia de que se tá no Oscar é porque tá maravilhoso e porque eu vou gostar. Agora eu já fico mais crítica e. Inclusive com as premiações, de fato, teve umas esse ano aí que eu fiquei barbaridade. Erraram feio, hein? Mas é isso, essa seria a minha resposta. O que eu acho? Eu nunca gostei muito do Oscar. Quando eu era criança, que eu vi o Central do Brasil e vi o A Vida é Bela, eu fiquei já desde criança pensando assim, mano, não tá certo isso aí. Porque o Central do Brasil é um dos filmes mais lindos que eu já vi na vida e o Vida é Bela é o filme mais chato que eu já vi. E, tipo, eu acho que o Oscar, ele sempre acaba acompanhando um pouco a nossa sociedade como meio que um termômetro, assim, tipo, o cara fica pensando assim, tipo, poxa, olha só, o Oscar foi lá e colocou uma mina chinesa com aquela cara dela, toda aquela roupinha, aquele cabelo, duas minas, blá, blá, blá. Mas eu fico assim, mas que coisa mais feia que isso aí. Mas enfim, né, tudo bem. Eu sou meio radical demais, meio PSTU na veia, assim, sabe? Não PSTU? porque eu acho que é um PCO. PCO, pronto. Eu fico não muito assim, PCO pasma, também. Eu fico meio pasma, assim, sabe? Porque, tipo, o Oscar como Oscar muito pouco me interessa, assim, sabe? Tipo, eu gosto mais de ver filme de gente que nunca vai estar no Oscar, sabe? Tipo, eu gosto de ver filme de indígena, de gente esquisita, de marginal e coisa, mas vendo o Oscar e vendo que foi realmente aquela mulher que ganhou e aquela outra mulher que ganhou, eu acho bem interessante que tenham sido duas mulheres que ganharam, principalmente uma cineasta que nem americana não é, chinesa, sei lá. Coreana. Mas... coreana. Peraí, tu tá falando da atriz ou do da diretora? A diretora do Nomadland, eu pensava que ela era chinesa, por algum motivo eu li em algum lugar que ela era chinesa, pronto. Eu acho... E eu errei. Eu acho que ela é do continente asiático, não sei se ela é da China, da Coreia ou do Japão. Eu acho que ela deve ser de algum outro país. Mas é bem possível que tenha cometido a barbaridade de enfim, trocar a nacionalidade dela. Do mesmo jeito que também eles confundem boliviano com brasileiro, ok, tá? Mas de qualquer modo, eu acho que o Oscar, ele sempre vai ser uma coisa que, tá, beleza. Depois que o mundo já andou 20 mil quilômetros, o Oscar tá lá atrás, assim. A gente vai... Legal, massa, assim, sei lá. Enfim. Eu amava o Oscar quando era pequeno, como uma boa criança gay, né? Eu adorava acompanhar qualquer cerimônia de qualquer coisa e premiação, eu adorava acompanhar, adorava ver o Grammy. Ai, Bruno, eu te amo, a gente tem que fazer um Oscar. Nossa. A gente devia fazer uma premiação do Debate Terror, né? Melhores convidados. E a gente premia todo mundo e ninguém fica triste. Isso aí. Mas quando eu era pequeno, eu era essa coisa muito idealizada e glamurosa, né? Aí depois eu fui crescendo e vendo que, bom, ser humano é falho e sociedade é falha e tudo que envolve coisas muito grandes e com muitos recursos envolve politicagem, envolve até muitas questões sociais, né? Enraizadas, problemáticas. O Oscar, alguns anos atrás, ele foi criticado por não ter... Isso faz pouco tempo, acho que faz uns 5 anos atrás, de não ter representatividade negra, sendo que tinha lançado muitos filmes em volta da negritude e não serem colocados, nem indicados, nem sendo lembrados no Oscar. Foi um ano antes do Moonlight, que faz uns 2, 3 anos, né? Exato. Acho que foi um ano antes do Moonlight. Por sinal, o Moonlight é lindo. Lindo. Do mesmo modo que Nomadland também é lindo. Eu gosto desse filme. Eu fiquei até a fim de comprar uma Kombi, daí depois eu entendi o filme e pensei, não, melhor não. Não é... Trabalhar no eBay, na Amazon não é bom, gente, não vamos romantizar. Gente, é horrível. Eu sei que eu já trabalhei em lojas, em coisas assim de shopping, eu sou proletária agora. Desculpa, eu sou proletária desempregada. Também sou, amiga. Também sou. Só que nossa querida Patrícia que é empregada aqui. Todos nós aqui nessa condição, mas olha, gente, não. Mas sobre o Oscar, então, depois que eu comecei a criticar e ver que tem todo um lance, e também tem alguma coisa que é
é muito estranho tu colocar a arte de uma pessoa que, obviamente, é diferente de um diretor pro outro e não sei como que faz a quantificação de arte ou da beleza dela, sabe? Eu acho isso meio estranho de premiar ou colocar uma em cima da outra. Tem as coisas que são ruins e a gente percebe? Tem. Também acho. É. Mas, por exemplo, acho que no ano do Oscar do Moonlight, era o Moonlight e o La La Land que estavam concorrendo, né? Eu, particularmente, não gostava de La La Land. Porém, eu odeio esse filme, é muito chato. Odeio esse filme, chato pra cacete. Pelo amor de Deus. Eu nunca vi um musical não ter uma música que preste. Enfim. Mas eu via que como o La La Land tinha uma coisa muito social, muito linda narrativamente e mais focada em roteiro e atuação, e La La Land era mais focado em algo técnico, sabe? Porque tinha uma grande produção envolvida, muita cenário, figurino, pensar em coisa, mas ao mesmo então, tipo, eu via que as pessoas estão divididas por causa dessas duas situações, sabe? Mas, né, algumas pessoas se puxam pra outros aspectos e eu me puxava sempre pra representatividade, roteiro e o que o filme é em si, o que ele leva, sabe? Não em técnica. Eu me lembro do Boyhood também, aquela bosta, aquele filme. Não sei se vocês se lembram. Foi gravado em 1000 anos. Eu me lembro de como esse filme era chato. É, 1000 exato. anos pra ser um filme. Mas demorou tanto tempo pra fazer um filme chato daquele. Filme chato. Não, ô Dani, tu me viu. Eu vi esse filme no Cinebancários. Eu acho que tu me viu vendo esse filme e eu tava sempre. Eu te vi bufando. Eu vi revirando os olhos, tipo, essa porra não vai acabar. Essa bosta não vai acabar. E aí. Não, e o discurso do rei? Gente, o discurso do rei, que filme insuportável. Ganhou Horrível. o Oscar, sei lá eu que ano. E apagamento da história do rei que era nazista. Tem essas coisas problemáticas no Oscar, Polêmica. sabe? Porém, polêmica. Eu acho que o Oscar só tá colocando mulher e negro agora, assim, como premiado. Mas só porque se eles não fizerem isso, eles vão ser muito massacrados. Porque senão eles continuavam com aquela merda de hegemonia que eles estavam antes, sabe? É uma falsidade, assim, que eu não consigo entender, cara. Tipo assim, eu acho muito bem feito até que eles sejam massacrados hoje, linchado por nós, assim, sabe? Faço questão de incomodar, assim, de botar defeito, de criticar todo mundo o tempo inteiro, fazendo minha parte PCO. Porque, cara, olha só, a vida inteira, assim, eu não sei em que ano que surgiu o Oscar, tá? Mas a vida inteira os caras faziam um filme hegemônico pra favorecer a patriarcado branco. Aí a sociedade começa a se dar de conta que, porra, mas a representatividade começa a bater na tecla. Que eles não existe uma indústria que contemple, porque indústria é o contrário de diversidade. Indústria é pegar e eleger coisas específicas que tu acha que são consenso pra todos, uma coisa que nunca vai existir, e fazer uma premiação a partir disso, sabe? A partir da indústria. Eu acho que sempre vai ser uma premiação de indústria. Então, eu fico assim, cara, eu acho muito bonito, assim, talvez a sociedade realmente esteja mudando, porque é inadmissível que os caras continuem sempre retratando aquilo. Só que, é claro, né, a gente tem que agradecer ainda, às vezes, porque tem um tipo de premiação um pouco melhor, sabe? Que não tem que... Tipo, eu sou, por esse lado, sou super assim, adorei quando o Marlon Brando foi lá e não foi receber o Oscar, mas vamos se fuder. Mandou uma mina indígena, não, indígena também é feio falar, né, uma pessoa pertencente a povos originários dos Estados Unidos, não sei. Tipo assim, pra ir lá receber o Oscar, porque é absurdo, cara, sabe? Tipo, é tudo muito, sabe? Até a pessoa indígena, a pessoa negra, a pessoa que ganha um Oscar, ela passou por toda uma triagem industrial, sabe? É uma coisa muito distante do nosso mundo, assim, sabe? Eu gosto de filme de gente daqui da vila, da quadra de atrás da minha casa, que posta no YouTube, que faz... Eu fiquei impressionada porque eu vi, assim, uns filmes muito legais. Eu comecei a fazer uma pesquisa sobre cineastas indígenas, né? E aí eu achei o endereço, depois a gente pode até colar no nosso post, porque eu não vou conseguir lembrar agora, mas é um site do Instituto Moreira Salles,
com 4 filmes de 4 mulheres indígenas que elas fazem com arquivos pessoais e falando como se fosse... Nossa, eu não conseguia... Arquivos pessoais e diálogos delas, assim, conversando sobre a pandemia, destinando aquilo como se fosse uma carta para uma outra indígena que ia lá e fazia outro vídeo e tal. Aquilo é tão emocionante que aquilo me fez chorar desde que o filme começou até o filme terminar. Uma coisa que o Nomadland, por exemplo, com toda a maravilha dele, pra mim já se esgotou. Pode ser que a cineasta seja uma asiática, mas, cara, é um filme tão a mesma coisa sempre, sabe? Parece um Easy Rider renovado, sabe? Desculpa, polêmica. Mas sou chata, mas eu gostei. Mas eu gosto porque o Easy Rider é um filme da época dele, é 3 machos numa moto, agora é uma mina. Tá, tudo bem, uma mina, mas continua, sabe? Não importa o tema do filme, sabe? Tem todo um conjunto do cinema que eu acho que tem que ser coerente, que no caso do Oscar e no caso da indústria nunca é, sabe? Tipo, essa é a minha opinião. Desculpa. Eu acho que esses pontos que... Patrícia, tu quer falar alguma coisa? Eu concordo com a Dani, eu acho que é justamente isso que eles usam pra avaliar, né? Querendo ou não, essa coisa meio que unitária pros filmes, a dita qualidade, né? E realmente, porque tem rios de dinheiro, mas às vezes, de fato, me parece que falta um pouco de alma, talvez, algo mais humano mesmo, mais pessoal, mas enfim, eles acabam ganhando por meio dos rios de dinheiro que eles têm pra gastar nos melhores cenários, as melhores roupas, as melhores, sei lá, cinegrafistas e etc, etc, etc. Então... Mas eu entendo que essa é a proposta deles mesmo, né? E tem toda também a questão dos Estados Unidos, né? Porque, enfim, né? A categoria filme estrangeiro, pra mim, é uma piada. Tipo, estrangeiro de quem, não é mesmo? Então... Muito bem lembrado. Estrangeiro do quê? Afinal. Mas uma coisa que eu ando gostando, porque conforme isso que a Dani falou sobre representatividade e como esse debate está sendo muito impactante no mundo e na cultura, como isso está mudando as coisas da indústria mesmo, sabe? Cultural e dentro de grandes... países capitalistas como os Estados Unidos, sabe? Agora, por exemplo, há vários votantes do Oscar e de inúmeros países. A Ana Mui Laerte é votante do Oscar. O Kleber Mendonça Filho é votante do Oscar. O Otto Guerra. O Otto Guerra também O Otto Guerra, eu acho que ele só não foi porque ele tem problema de saúde, eu acho, né? Mas ele é jurado do Oscar. Não, isso é muito importante. É claro que é uma coisa que a gente vê como uma coisa que evolui, mas ela só vai evoluindo a soco na cara, sabe? É verdade. Claro. Porque eles, na verdade, se eles pudessem, só faziam um filme de branco, tá ligado? De homem branco, pra sempre, toda a vida. O soco na cara é o motor do mundo. E não... A famosa bota na cara, né? Que é como conversar com um fascista. O livro da Márcia Tiburi que devia ter só uma página, com só uma foto. Que é alguém dando uma pesada na cara do fascista. Voadeira na cara. E não esquecendo também que ano passado teve todo um escândalo nos Estados Unidos todo sobre o racismo, né, dentro da polícia. Exato. Da instituição policial. Bem lembrado. O que... então, eu acho que grandes... E os Estados Unidos contra... Pode falar, meu amor. Tô viajando, se fala. Não? Fala, Viaja. Amiga, esse é um podcast pra viajar. Por outro lado, também, aquele filme Estados Unidos contra a Billie Holiday foi um filme que não foi muito, né? Acho que nem tem muito, assim. O pessoal não... Acho que as pessoas não comentaram muito, Também não vi muito comentário. Assim. E eu não sei se ganhou algum prêmio. Não é nada, acho. Não, ele tava concorrendo, acho que só, inclusive, a melhor atriz. Mas, eu não vi esse filme, mas eu vi alguns podcasts que falavam sobre esse filme. Obviamente, eu não tenho, então, opinião sobre ele. A atriz Glória Pires. Mas o que eu... mas o que eu ouvi dizer desse filme é que, embora as atuações nele sejam muito boas,
tem um problema muito crucial, que é os problemas que eu acho que sempre tem nesses filmes biográficos, que é resumir uma vida inteira, às vezes 50, 60 anos, em 2 horas. Obviamente eu não aguento biografia mais. Eu também não gosto. Obviamente vai ficar descontextualizado coisa, sabe? Eu gosto de filmes que pegam... sempre é uma tochação do caralho. E eu, como no ano passado, quando eu tava fazendo minha tese de mestrado, uma das minhas... dos meus assuntos era sobre a adaptação da vida real pro audiovisual. E uma das características para fazer essa conversão é não pegar um tempo muito grande, sabe? Tipo, 50 anos pra adaptar. Tu não vai conseguir manter um foco de um roteiro dentro desse período de tempo muito grande. O que é aconselhado fazer, por exemplo, vai fazer um filme sobre a Marilyn Monroe. Faz o que aquele filme autobiográfico dela fez, né? Que é Uma Noite com Marilyn, 7 dias com... Uma semana com Marilyn. Isso aí. Que literalmente pegou uma semana de uma gravação de um filme que ela participou e fez sobre isso, sabe? Exato. Pra aprofundar. Pra até falar aquele negócio que a Patrícia estava falando sobre a coisa do negócio ser muito distante. E hoje em dia tudo é muito mais pro lado do próximo. Pro próximo no sentido do íntimo. Tipo, a internet, ela traz essa coisa do íntimo. Então, quanto mais próximo parecer uma história, melhor, assim. Eu acho que um filme que fez isso de uma forma bacana esse ano que estava no Oscar é aquele Uma Noite em Miami. Que, claro, ele não é totalmente biográfico porque ele é meio inventado, assim, não se tem certeza que aquela noite ocorreu de fato. Mas, se não me engano, inclusive, não aconteceu. Mas, enfim, foi uma pira lá de... vamos meter essas pessoas, todo mundo junto. E... Não sei se aconteceu, não sei se é baseado em fatos, mas ele tá ali. Mas as pessoas são reais. Adoro isso. Então... Pós-verdade. E eles passam... Eu não vi esse filme, me dá um resuminho desse filme. Pra mim também, eu não vi esse filme. Eu vou ter que pesquisar o nome das pessoas, porque eu sou péssima. Enquanto tu pesquisa, eu pego o isqueiro rapidinho. Ó, Dani já vai o Fumanchu fumar durante o nosso podcast. Que bonitinha. Vou fazer uma fumaça aí, vocês estão sentindo o cheirinho? Tá bom. Estou aqui. Vamos queimar uma Shauriane. Estou aqui e pesquisei no Google. Nesse filme eles pegam grandes figuras negras mundiais, que no caso são as pessoas Malcolm X, Cassius Clay, Jim Brown e Sam Cooke, cantor. E imaginam como se eles fossem muito miguxos e estão passando uma noite num quarto, uma noite de comemoração lá, porque... tipo aquele filme do Woody Allen lá. O Meia-Noite em Paris. Eles estão lá e, tipo assim... Mas eu gosto dessa ideia, né? Eu não gosto do Woody Allen, mas gosto dessa ideia. E é bem bacana porque ele tem essa coisa que realmente é o tempo daquela noite ali. E não tem grandes contextos, assim, mas tu consegue entender um pouco de cada. E, enfim, é aquele famoso filme do e se, né? E se a gente reunisse? O que sairia aqui nas conversas entre essas pessoas? Que o público já conhece um pouco previamente, né? Pois então. Tem um filme legal sobre isso que eu vou falar depois que der tua fala aí. É isso, vamos lá. Bota. Momento, a Dani vai falar da Salomé Lamas. Não, mas é que eu adoro a Salomé Lamas, essa cineasta portuguesa é muito legal. E cada vez que eu tenho alguma coisa no programa, eu falo sobre um filme dela. O Nomadland é sobre aquele Comunidade, que também é sobre pessoas que andam em carros por aí. Só que lá em Portugal, em vez de nos Estados Unidos. E o outro que tu tá falando, que é sobre essa coisa do e se, numa conversa hipotética sobre pessoas que nunca se viram. Tem um filme da Salomé Lamas que é feito com uma mulher árabe. E é muito legal, porque a mulher tá no museu de cera de um país, cara, desses do mundo árabe, que tem um puta museuzão de cera famoso pra caralho. E daí ela pega essa mulher e faz tipo um diálogo dessa mulher com aquelas estátuas de cera lá. Porque as estátuas de cera são só aqueles cara super hegemônico, totalitarista. Tipo aqui, sabe? Quando tu vai no museu só tem busto dos filha da puta que mataram índio e negro. Cristóvão Colombo?
Essas merda aí. O Cristóvão Colombo na Madame Tussauds, imagina. Tipo, e daí ela faz um trabalho justamente sobre isso, sobre essas figuras bizarras dialogando, só que são figuras de cera, assim, pessoas que jamais se viram um recorte histórico que é improvável, assim, eu gosto muito nisso. Eu gosto muito disso, eu acho que a gente tem muito a ver com isso hoje em dia. E se forem fazer um filme E se, não coloquem o Owen Wilson, por favor. Porque eu fui ver o Meia Noite em Paris, eu só conseguia pensar, esse cara nunca vai fazer uma cirurgia nesse nariz. Esse é o nariz mais feio de Hollywood, sério. Mais feio que bater na mãe em dia de Natal, horrível. Verdade. Ai, meu Deus. Eu juro, parecia que cada vez que ele falava, o meu ar saía, sabe? Porque aquele nariz pegava tudo e sugava pra ele. Homens muito feios. Não dá. Muito feio. Não, mas aquele filme é errado do começo ao fim. Ele é horrível. Ai, ele é ruim demais. Meu Deus do Ai, céu. Paris, Belle Époque. Ai, vai a tomar gente no pode cu. fazer um Oscar ao contrário, né? O que A gente vai dar um... Podemos falar também do Framboesa de Ouro, né? Baixo. Esse sim é uma premiação. Coragem de passar por esses filmes. A gente tem que fazer um prêmio O Oscar. o prêmio Oscar que nem aquele... O Oscar. Um prêmio Oscar que nem aquela página que é o Netflix ao contrário pra ter as coisas que tem no Netflix, só que pirata no VK. Oh, meu, Shift tem o nome do Netflix ao contrário, cara. Se tu digita, tem tudo lá pra pobre. E Daí, Dani? a gente tem que fazer um Oscar ao contrário. Como é que se escreve Oscar ao contrário? E se a gente fizesse um Framboesa de Ouro pros piores festivais do mundo? Qual festival porto-alegrense tu daria esse título? Ai, tô em dúvida. Tem muitos. Qual será? Tem muitos, mas o que eu escolhi eu não vou falar porque eu tenho uma política de fazer assim, ó. Quando eu queria que o Bolsonaro não ganhasse, eu não falava o nome dele. Agora que ele já ganhou, eu falo pra xingar, né? Inteligente. Enfim, não vou falar. As Não palavras, quero que essa merda seja divulgada. as palavras Nem têm com o meu poder. xingamento. Exato. Mas quem sabe, sabe. Quem é manjador é manjador. Pois. Mas enfim, voltando sobre os filmes do Oscar. E falando sobre o grande ganhador Nomadland. Então, eu fui ver o filme da Agnes Varda, o Vagabond, alguns dias atrás. E aí eu fui ver com a Marina e a namoradinha dela. E aí pois é, namoradinha. A Marina está namorando. E aí a namorada da Marina, a Amanda, ela gostou mais do Vagabond do que o Nomadland. Mas toda a vida. Então, eu não concordo. Sério? Eu prefiro Nomadland. Por quê? Bota fé. O que o Vagabond da Agnes Varda tratou mais de humanização, no sentido que é mostrar a nômade como ela é, sem medo de ser cancelada, tá ligado? Tipo, ela era prostituta, sabe? Ela era porra louca, sabe? Isso é um ponto bom no filme, eu gosto. Mas o Nomadland, eu acho que ele pegou esses filmes de nômade e de pessoas que, enfim, desbravam, pegam seu carrinho e desbravam, sabe? Tipo, na natureza selvagem. E traz uma coisa mais... um recorte classista, sabe? Sobre esse tipo de road movie. Eu acho que ele fala muito mais sobre uma crítica ao capitalismo. E muito mais ferrenha, muito mais... Ao mesmo tempo que é sutil, por exemplo, a mulher, a personagem da atriz principal, a Frances McDormand, ela... Vai, eu adoro essa mina. Three Billboards é foda. É Brabo. muito foda, muito foda. E aí, ela é uma mulher que perdeu o marido, ela tenta viver da aposentadoria dela e não consegue. Então ela fica vivendo de bico, ela não consegue se sustentar. E ela literalmente pega um emprego ela vai de emprego em emprego, sabe? Esses pequenos empreguinhos, tipo trabalhar em lanchonete, em algumas
em algumas estradas. E tem uma hora que Vivi essa vida depois de voltar do mestrado pra Brasil. Exato. É foda, é punk. Punk. Envelhece a pessoa. E um dos empregos dela foi trabalhar dentro da Amazon. Se eu fosse o cara da Amazon, eu não ia deixar nunca que aquelas imagens fossem gravadas dentro da minha empresa, sabe? Porque aquilo ali é um retrato da desumanização das pessoas nos Estados Unidos. Sabe? Eu sei que qualquer trabalho é válido. Sei que pessoas precisam de trabalho, vender a mão de obra para sobreviver. Mas eu olhava aquelas... Sim, todos nós sabemos. As pessoas são reféns disso. Se elas pudessem, elas não iam trabalhar nisso, né? Exato. Se elas pudessem. Ninguém sonha em ser, sabe? Fala sério. Aquilo lá é escravidão. Né? Só falta 200 anos pra frente pra gente ser condenado por escravidão por estar fazendo isso hoje, sabe? Exato. Que nem a gente condena quem escravizava há 200 anos atrás. Exato. Só isso. É a mesma merda. E eu olhava aquelas imagens de todo mundo trabalhando lá e ganhando pouco. E eu ficava assim, ó... Não é possível que alguém olhe essa sequência de cenas e não pense... Vamos tacar fogo nessa porra dessa Eu Amazon, nunca mais sabe? vou comprar na Amazon. E ao mesmo tempo... Ao mesmo tempo a gente se sente refém dessas coisas. A gente se sente refém de lojas como... Deixa eu ver... C&A, Zara, sabe? Tipo, ou essas coisas, lojas que vendem coisas muito agora baratas. A Zara Shopee. também não é assim, mas ela tem... o Shopee, sabe? A AliExpress, sabe? É assim, o trabalhador ganha isso aí pouco tudo é e em se cima vende... da desgraça dos outros, né? Exato. É rapidão aqui. O iFood, o Uber, tudo. Cara, os caras ganham muito pouco. É ridículo, é escravidão. Com aquela maldita ideia de que você é um empresário, você é autônomo, você trabalha a hora que você quiser. Sim, você trabalha 20 horas por dia. Isso é um absurdo, E eu me pegava, tipo, as pessoas criticando pessoas que compram desses lugares. E eu fico pensando assim, ó, então a lógica de vocês a gente é proletariado, a gente ganha pouco, e a gente tem que comprar de marcas superfaturadas e ficar sempre pensando no que a gente tá consumindo? Que lógica é essa, sabe? O culpado nunca deve ser o trabalhador por querer comprar... Mas é claro... coisas. Porque ele que é refém disso tudo, ele é o maior refém, né? Exato, ou seja, tu não critica então o trabalho e as pessoas, os capitalistas que estão por trás dessas grandes empresas, mas critica os trabalhadores que compram dessas empresas por não ter dinheiro. Então, é só essa sequência de cenas, já fiquei pensando em um monte de coisa assim, sabe? E se alguma coisa tá assim num filme, ainda mais hoje em dia, ainda mais feita por uma pessoa que é imigrante, sabe? Uma pessoa que conviveu e teve essa vivência, eu não acho que é uma coisa gratuita, sabe? Eu acho que ela colocou esse tipo de cena justamente pra gente pensar nesse tipo de coisa. Então, Sem duvidamente. Sem duvidamente, o filme é muito bom. Inclusive, tipo, eu acho muito interessante. Eu se fosse pra pensar sobre história, eu gostaria dos dois igualmente. Eu gosto mais do Vagabond primeiro, porque eu acho que esteticamente ele é mais interessante, porque eu não gosto muito da estética do Nomadland. Eu acho aquele tipo de estética de filme ali um pouco, assim, muito americano, sabe? Sei lá, gosto mais de filme europeu porque eu sou chata. Mas é que eu acho que a abordagem é diferente, porque eu acho que a abordagem do Vagabundo tá falando de uma pessoa num momento lá, quando esse filme foi feito, que era anos 70, 80? 80. Não foi? Acho que foi anos 80, isso. Pois então, esse momento aí ainda é um momento que tem aquele resquício daquela era beatnik, daquela gente que pegava estrada, que saía por aí. E, tipo, não sei se tu te lembra naquela cena do Vagabond, que é quando ela para lá no meio daquela fazenda que tem um cara barbudo que fez filosofia e que é inteligente pra caralho, que começa a querer que ela faça as coisas, e ela chega pro cara e fala assim, olha, meu querido, eu simplesmente mandei todos os meus patrões se fuder na cidade, eu não vim pro meio da estrada pra arrumar outro. Tchau pra ti, tá ligado? Adeus. Sim. Então, quando tu fala da geração do vagabundo, tu tá falando de uma geração que prefere morrer bêbado numa valeta do que se dobrar a um trabalho idiota de escravo. Agora a gente tá falando de gente que vive numa miséria tão grande que não tem nem como se lançar pra estrada pra descobrir uma coisa nova e morrer numa valeta. Tem que morrer trabalhando.
São duas histórias tristes igualmente tratadas nos seus contextos de um modo diferente, conforme as indústrias que cada uma dessas diretoras tinha disponível à sua mão, né? Mas nesse sentido, assim, eu acho que como história os dois filmes são incríveis. Eu só realmente acho essa estética de filme que agora não é mais americano, né? Que a tal da diretora é asiática. É tipo uma questão de, tipo, tanto faz se tu é um cara do Brasil, se tu é um cara da China, do Butão, do Turcomenistão. Se tu for fazer um filme indústria, tu vai acabar fazendo um filme americano. Uhum. Sim. Que é tudo igual, sabe? Um saco. Enfim, e eu também quero ruído. E eu também acho que na época a Agnes Varda, o filme dela também era nos moldes... Devia ser igual a tudo que tinha na época. Nos moldes de filme europeus, né? Tipo, francês. Eu só acho diferente porque eu tô nesse momento agora e vejo esse filme como uma coisa de antes. Por isso ele me atrai no sentido de ser diferente. Agora, vendo o Nomadland, é, tipo, muito legal a história, mas tem esses entraves que tem a ver muito mais comigo do que com a opinião pública. É óbvio que, tipo, eu quero que as pessoas assistam o Nomadland, tô muito feliz, as duas mulheres ganharam um Oscar, tudo, mas como linguagem, assim, eu ainda acho um pouco... Mas eu ainda acho que a linha narrativa dele é um pouco diferente do que a gente tá acostumado com essa coisa mais... Porque... Com certeza cheio de depoimento. Eu não sei... Já assim, enveredando pro cinema de cultura que usa o documental, né? Essa coisa assim. Mas é chato. Sim, eu confesso que eu tive dificuldade, porque eu fui ver o filme e eu estava com sono. Não foi uma ótima ideia, porque tem filmes que eles dão sono, não necessariamente são ruins. Tipo assim, por exemplo, quando eu vi Meu Pai, eu fiquei com sono. Mas eu vi e eu gostei muito e, tipo, eu consegui aprender bastante coisa ali, refletir bastante coisa ali. Mas quando eu vi Nomadland, eu não consegui, porque eu achei ele chato, digamos assim, consegui refletir, mas me perdi ali no meio e eu acho que até por uma questão que, não sei pra vocês, mas parece pra mim que, justamente por ser meio que documentário, assim, ele não tem uma trama, aquela coisa que a gente já tá acostumadinho do início, meio e fim... e etc. Então eu ficava meio que esperando o filme chegar em algum lugar, mas ele não queria chegar em lugar nenhum, na verdade. Então, nisso, infelizmente, eu acho que eu vi num momento que não foi adequado, porque daí eu não consegui absorver o melhor que o filme poderia me passar. Sim. É inovador pra caralho, porque o Oscar tá fazendo uma coisa que já se faz há 10 anos. Fundir documentário com ficção. Tão super atualizado. Eu não acho nem que é muito inovador, porque eu acho que os últimos anos o Oscar tá investindo... Tô debochando. Sim. Mas até... Não, mas até nesse formato que é... contar histórias que não são muito apelativas pro grande público, sabe? Que não levam a lugar nenhum, mas mostrar uma vida normal. Eu acho que é. Sabe? Apelativo eu acho que ele é. E gosto. Acho que tem que ser mesmo, tem que apelar, porque as pessoas têm um coração duro. Então, mas eu não sei. A minha experiência de ver o Nomadland foi diferente da de vocês. Eu fui ver o filme, tipo, antes de dormir. E o filme me pegou muito forte. Muito forte, muito forte. Eu fiquei... Eu costumo, quando eu vejo o filme no computador, eu fico parando, eu fico indo na Wikipedia. Ai, mas que prêmio será que esse filme ganhou? Cortando a continuidade. Eu conheço essa pessoa. Que bonitinho. Não é bonito, isso é horrível. Cinema expandido. Eu acho fofo, Bruno. Não, porque às vezes eu devia fazer isso no final, porque às vezes eu me perco e eu nunca mais volto pro filme. Mas se eu deixo pra fazer no final, eu não me lembro o que eu tava querendo saber. Tem que anotar, então. E esse filme, ele me pegou e eu vi ele, tipo, direto. E passou assim pra mim. Não sei porque, como tu disse, e sobre ranquear também arte, sabe? Tipo, eu acho os dois filmes, Vagabundo e Nomadland, lindos. Porém, como eu acho que eu tô vivendo mais essa era, sabe, do morrer trabalhando e eu chegar na universidade, sair do ensino médio e meu pai já falava assim, tu sabe que tu nunca vai te aposentar, né? Então pode escolher o que tu quiser,
sabe? Tipo, pra trabalhar. Então, eu acho que isso pegou muito forte em mim nessa história, sabe? É, E sobre mas o... realmente. Uhum. E uma coisa interessante que eu tava lendo sobre os filmes do Oscar desse ano. Como é o primeiro ano tecnicamente de pandemia, porque o 2020, quando o Oscar foi exibido, tava ainda filmes que foram feitos antes da pandemia. Foram filmes, a maioria deles, de orçamento muito, muito baixo. Acho que foi o Oscar com o orçamento mais baixo da história, sabe? Tanto que a maioria deles, antes do Oscar ser exibido, eles estavam todos em plataformas de streaming, sabe? E são filmes mais independentes, como foi dito, com histórias tecnicamente mais minimalistas, sabe? Contando coisas mais íntimas. Até como essa Patrícia mencionou, o Meu Pai, o The Father, que é o filme do Anthony Hopkins com a Olivia Colman. É um filme de adaptação de uma peça de teatro, sabe? É um filme que se passa dentro de uma casa, sabe? Ou não uma casa, porque vai mudando, sabe? Conforme o filme vai se desenvolvendo. Mas é um filme íntimo, intimista, sabe? Já o Nomadland é John Ford na veia, né? Exato, exato. Mas dá pra ver mesmo assim, mesmo sendo em vários locais, é em locais abertos, locais que não tenham muito direito de aluguel, sabe, pra gravar. E que as pessoas também que toparam, a maioria deles era nômades mesmo, sabe? Eu acho que, tirando a Frances, que é a principal, todos eles eram nômades. Isso sabe? é muito legal também, né? Isso é muito massa. Eu gosto dessa coisa de misturar a ficção com o documentário. Eu acho muito legal. Só fico braba quando, depois que todo mundo já fez isso durante 10 anos, aparece no Oscar. Tá validado agora. Como é que é a tua cara de brabinha, Selo Dani? de qualidade do Oscar. Oi? Da brancaiada. Isso. Como é que é a tua cara de brabinha, Dani, quando tu vê isso? Ai, que bonitinha. Pena que vocês ouvintes não conseguem ver, mas a gente pode pegar essa cara da Dani e colocar de capa do podcast. Tem que dar um print. Dá um print aí. Peraí. Printei. Dei. Que merda. E se vocês quiserem ver a cara da Dani, paguem R$9,90 pra gente por Tem que mês. pagar. É, isso aí. É muito mais legal do que o que tem lá no Amazon, que também é 9,90. Pois é. Mas enfim, quais outros Até porque filmes... o Amazon é capitalista. É, pois é. Quais outros filmes do Oscar vocês viram e vocês gostariam de comentar? Eu fiquei apaixonadinha. Vai lá, essa Patrícia, já fala saí aí. até falando porque eu fiquei apaixonada por aquele filme. Não sei, ele me pegou. Eu vi que teve gente que... Ai, preciso mijar, gente, correndo, rapidinho, Tá já bom. volto. Tá. Segura. Ai, meu Deus, eu tô deitado na cama, então de vez em quando eu tenho que... Olha! fichar. Qual é o nome daquilo? Elasticidade. Elasticidade. Ai, amiga, eu acho que eu tô numa das piores fases de corpo que eu já tive. Não, mentira, já tive piores. Mas, ai, minha autoestima tá lá Eu embaixo. tô te achando lindo, como sempre. Pra mim, não sei, que teve alguma coisa que tu mudou, tipo, do teu corpo. Tá, eu sei que teu cabelo tá mais curto, tirou a barba. Mas... Não, mas, amiga, é que nesse tempo da quarentena, tu não tem noção. Eu comi muito. Muito. Muito, muito, muito. Muito. E eu pedia comida, sabe? Foi horrível. Eu destrambelhei. Agora que as coisas voltaram aqui meio que um pouquinho ao normal, eu tô voltando a comer tudo certinho, sabe? Mas foi foda. Eu vi Nomadland comendo 2 hambúrguer do Burger King. Em euro! Chiqueza! Pega esse dinheiro e gasta em outras coisas. Ai, gente, desculpa. Tudo bem, meu amorzinho. Tá, enfim, a pergunta. Quais outros filmes do Oscar... A Patrícia disse que se apaixonou por um, né? Sim, me apaixonei por um. Vai lá, Patrícia. Fiquei apaixonadíssima, tá? Por aquele filme O Som do Silêncio. Ai, gente, que filme amorzinho. Eu gostei muito, 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 muito. Eu acho não, com certeza ele me pegou porque eu tive 2 semestres de aulas de Libras na faculdade. E a minha professora era de fato surda, né? Porque às vezes não são, mas a minha no caso era. E eu me lembrei muito de toda a experiência que foi ter aula com ela, que ela nunca
digitou nada pra mim, ela nunca se comunicou comigo o equivalente ao falar. Não, foi sempre ela fazendo os movimentos e eu entendendo com o tempo. E ela... Que coisa incrível. É incrível, é surreal de incrível e... Eu tenho dificuldade de entender até as pessoas que falam normalmente, assim. Imagina. É muita sensibilidade. Tipo, tu tem que entrar num outro estágio humano, assim, de não ser tão disperso e idiota. Nem eu. Não, é muito tu querer, né? De se envolver com aquilo, assim. O famoso, tipo, duas pessoas querem se comunicar, elas vão dar um jeito ali. Mas que leve um tempo. E eu gostei muito de ver isso no filme, ali, de toda a experiência do... Eu sempre esqueço o nome dos personagens. Mas o personagem principal ali aprendendo a se comunicar e a gente vendo ele, do nada ele aparece ali, que já descobriu, e enfim, naquela integração eu achei muito bacana o filme, achei super, super sensível, eu fiquei querendo ser a melhor amiga do moço. Eu vi o Fiquei filme com vontade também. de ver. Eu vi o filme também, eu achei ele muito bom. E eu achei também ele muito bom porque começa com o cara já num relacionamento estável, né? Ele é músico, ele tá fazendo turnê com a namorada dele, que é vocalista, e ele é baterista. E aí ele vai perdendo a audição, né? Tipo, aos poucos, até acho que na metade do filme perder totalmente. Ele joga no início. E aí começar realmente a história, né? Logo no início. E aí eu gostei, bom, vai ter spoilers, vai se fuder. Vai ter, gente. Vai ter, gente. Dani, tu não se importa de spoiler, né? Não, inclusive vou dar vários do meu. Não tem problema. No decorrer do filme, quando ele vai pro acampamento pra viver melhor com como ser surdo, sabe? Ele aprende a língua da Libras. Não Libras, né? Porque Libras é a linguagem dos sinais brasileiro, né? É a linguagem dos sinais. Não sei se é dos sinais. Sinais, sim. Uhum. Sinais, E depois, quando ele volta pra sociedade, tipo, quando ele... Porque ele nem termina, né, de ficar lá. Ele só sai, né? Porque ele não aguenta mais, ele quer ver a namorada dele. E eu gostei depois como vira um relacionamento e como o relacionamento se desenrola depois que um dos parceiros... Enfim, acaba ficando com uma doença, né? E uma doença que é irreversível, né? Pelo jeito, sabe? Ele vai, mesmo ele tentando fazer a cirurgia e colocar o aparelho auditivo, ele vai continuar surdo, sabe? Ele só vai ouvir de uma maneira diferente, sabe? E eu gostei como o filme retratou, sabe? A namorada meio que... Ai, meu Deus... Travou? Eu tô te ouvindo. Eu tô te ouvindo, só okay. Travou a imagem pra mim. Eu escuto os dois. Até me assustei na hora. Eu tava vendo. Eu também. Bom, enfim. Agora tu voltou. Falando. Tá, eu vou continuar falando. E essa Patrícia voltou também. Mas enfim, eu gostei de ver os problemas, sabe, que isso ocasionou no relacionamento. Sabe? Além de toda a parte, como essa Patrícia disse, que é um filme muito delicado, é um filme muito sensível. Fala sobre pessoas que, obviamente... uma coisa do Oscar que tá mudando é que filmes estão tratando de pessoas mais invisibilizadas pela sociedade padronificada, sabe? Isso é muito legal. E foi uma realmente coisa é um termômetro, cara, porque quando a gente conseguiu chegar ao ponto de linchar tantas pessoas até chegar ao ponto do Oscar se sensibilizar e parar de fazer o que já fazia há muito tempo e começar a prestar mais atenção, é porque tá dando certo. Vale a pena encher o saco das pessoas, vale a pena ser militante pentelho, vale a pena brigar na internet, tentar convencer os chatos que não é assim, sabe? Vale a pena xingar no Twitter. Se não fosse o Oscar, vale a pena, senão o Oscar não ia estar mudando, olha, tudo tá mudando, sabe? Isso, pronto. Até porque tomara que as pessoas estejam percebendo agora que a gente não quer ver um filme de quase 3 horas de um roteirista babaca, alcoólatra, branco, sabe, nos anos 60... Chega! Apenas chega. Tem uma coisa muito alta. Apareceu um negócio, um barulho enorme. Tá. Era o carro da propaganda do Lula. É o patrocínio do podcast. É o carro do ovo.
Cara, o carro do ovo. Eu tenho aqui o tio da verdura que faz um barulho parecido, mas ele veio um pouquinho mais cedo. Que bonitinho. Mas enfim, eu prefiro 1000 vezes ver esse tipo de filme que fala sobre pessoas invisibilizadas do que a porra do Mank. Bah. Vocês viram Mank? Esse daí eu fugi. A minha amiga falou, Paty, só não vê. E eu, não vou. Mas eu nem veria normalmente mesmo. Acho que esse é um tipo de Eu tentei ver, gente. Filme de Oscar. Eu tentei ver, gente, porque eu adoro o David Fincher. Esse filme é uma tortura. Uma tortura de tão ruim. Ruim. Pensa em 2 horas, mais de 2 horas, de gente chata, snob, do cinema, cinéfila, e dentro da indústria cultural dos Estados Unidos, na época dos anos 60, falando sobre política de gente que a gente não conhece, que a gente nunca conheceu, que a gente nunca vai conhecer, sabe? Tipo, e falando de política, criticando o socialismo e o comunismo, sendo que nunca estudaram porra nenhuma, sabe? É infernal esse filme. Esse filme é uma bosta. Esse filme é uma bosta. Então, uma alegria pro Bruninho é saber que, apesar de ter sido... Acho que ele foi o filme mais indicado, eu acho que ele não ganhou, ou se ele ganhou foi, tipo, um prêmio. Confirma a produção. Eu fiquei muito feliz. A gente não tem produção, disse o narrador. Cara, eu fiquei muito feliz. Quando eu vi que ele foi derrotado em praticamente tudo que ele se propôs, eu fiquei... Tá, um pouco de redenção. Gente, mas isso é, assim, a cristalização dos nossos sonhos, sabe? Um filme idiota perdendo e um filme legal ganhando. Nomadland realmente mereceu ganhar. De fato, é um filme muito bom. O tema dele é muito interessante. Embora eu seja chata e tenha todas aquelas críticas, eu tento me afastar de mim mesma e tentar ver assim, Dani, como tu é rabugenta. Inclusive, eu fui pesquisar até sobre a história do Anthony Hopkins e descobri que ele é uma pessoa super rabugenta desde sempre. Que ele era uma criança, braba. Uma daquelas crianças, tipo... Eu já falei isso pra vocês, gente, eu não sei. Digam se eu estou me repetindo. Porque a gente já falou da outra vez do podcast que não deu certo, aquele... E daí, como eu ia dizendo, eu fui pesquisar a vida do Anthony Hopkins porque eu achei ele uma gracinha, né? Eu sempre achei ele muito fofo. Sempre gostei muito dele como ator, assim. E daí eu descobri que ele era uma pessoa brabinha, assim. Nem eu. E daí fiquei feliz, me senti super lisonjeada. Procurem a vida do Anthony Hopkins, gente. Então, a minha mãe, quando eu liguei pra ela, ela me disse que ela viu algumas coisas sobre o Anthony Hopkins e ela disse que ele, quando era pequeno, acho que ele tinha, não sei se é TDAH ou se ele era... Ele tem uma síndrome de Asperger, que ele descobriu só depois de muito, muito velho. Ele tinha 70 e poucos anos quando ele descobriu, então ele passou a vida bem feliz. Isso. Mas ele era uma criança puta da cara, tipo, ele chegou no primeiro dia de aula, assim, tomando um suquinho, assim, num canudinho, ele só foi sentando devagar, assim, meu Deus, caindo pra trás, assim. Que merda. Eu não acredito! Tipo, ele tinha... pavor de todo mundo, não queria saber. Aí quando a galera perguntava pra ele o que fazia ele escolher ser um bom ator, daí ele escolher ser ator bom ator para um filme, e ele tipo dizia grana, tipo ele era doidão assim, loucão pra caralho. Tu vê, né? O Anthony Hopkins, eu nunca imaginei, ele tinha cara de gentleman pra caralho, assim, senhor, olha, Sir Anthony Hopkins, né? Ele era doidão. E eu acho que ele é. Só que eu acho que ele conseguiu isso por ser um bom ator, tá ligado? Mas eu acho que ele continua sendo rabugentinho e todo... Ainda mais velho, né, gente? Eu velho descobri, rabugento por natureza. Ele mesmo fala... eu não sei se vocês acompanham ele, cara, mas aí acontece o seguinte, tipo, ele descobriu que ele tinha essa síndrome aí, e aí ele começou a se tratar, ele arrumou um amigo mais jovem que ele, aí ele abriu uma conta pra ele em rede social, assim, e ele tem um TikTok, tá ligado? Ai, meu Deus. TikTok, eu já vi uns vídeos. E aí ele diz que... ele descobriu a alegria da vida dele. Fala, meu, é isso. Tipo, ele é demais. Aí, tipo, tem os vídeos dele, assim, tipo, Anthony Hopkins ouvindo thrash metal. Eu vi esse vídeo, eu fiquei com medo. Eu fiquei com medo, eu juro. Eu comecei a me cagar de rir, guria. Eu fiquei meia hora rindo daquilo, que idiota demais. Aí tem um dele tocando piano com um gato, assim, o gato com aquela cara, assim. Mau.
Olha ele tocando assim. Tipo, é muito idiota, é muito engraçado. E aí ele diz que desse momento em diante, que ele começou a abrir uma rede social pra ele foi feliz, tá ligado? E todo o resto da vida dele ele não foi. Que bonitinho. Que louco doente. É muito fofo. Mas então, por que eu tô falando disso? Não sei. A gente tava falando sobre a vida do Anthony Hopkins. Eu tenho... Não, por causa que a tua mãe também falou. O que tua mãe falou dele? Vamos ver se ele tem TDAH. Porque eu tenho TDAH. Não. Ela me disse que ele tinha alguma síndrome, alguma coisa, que as pessoas em volta dele, tipo, achavam que ele era burro, que ele era... Desculpa o termo, mas foi o termo que minha mãe falou, retardado. Exato. Sabe? Tipo, diziam que ele não servia pra nada, que não conseguia trabalhar, que não conseguia fazer nada, que não prestava, não servia pra nada. Ganhando Oscar, dizia... surpreendendo, né? Porque até então o prêmio não era pra ir pra ele, era o que diziam as pessoas? Pois. Isso que é mais legal, um cara que foi tratado como imprestável, que não serviu pra nada, que todo mundo desprezava, que brigava com todo mundo, que saía na mão no set com os outros atores, e que tem uma coisa muito triste também que ele fez, ele abandonou uma filha. Tipo, ele fez muita merda, assim, real, mas é porque ele realmente tinha a mão cagada, tá ligado? A mão cagada, Anthony Hopkins tem a mão cagada. Tipo, ele realmente fez merda, e daí ganhou um Oscar, tu vê? Eu tenho chance, gente. É o segundo. É o segundo, exatamente. Só que o outro foi o Hannibal lá. Né? Foi o Hannibal. Inclusive tem uma foto... Gente, tem uma foto dele com aquela guria que fez o Hannibal com ele, que é aquela sapatona. Sapatona onde? Também. Judy Foster. Judy Foster. Sapatona onde? Onde, sapatona? Aí, tipo, meu, sapatona, é muito engraçado. Por favor, minha Dedê. Cara, eu adoro aquela menina. Daí tem uma foto dele com a Judy Foster ganhando Oscar, assim, e ele tá, tipo, abraçado nela. E se tu vai ver a foto mesmo, assim, ele tá, tipo, a 2 centímetros de distância, assim. O abraço, sabe aquele abraço que não encosta, assim, sabe? Cara, ele é bizarro esse cara. Ele é bonitinho, bizarro, a gente se identifica, mas a gente entende que tem cura também, gente. O cara, tipo, ele é doido, tá ligado? Maluco completo. Eu tenho cura. Mas, inclusive, falando do Anthony Hopkins doido, vamos falar sobre o filme dele. Vamos! Muito bom. Esse filme é do caralho. Antes disso, eu não falei qual foi o filme que eu me apaixonei no Oscar. Ai, fala. E o Bruninho também não. Ai, vocês vão rir da minha cara. Tu também não falou, Bruno. Tu falou só que se apaixonou pelo filme que a Patrícia também se apaixonou. Mas não sei se era o teu filme já ou se era um outro filme. Não. Tá, fala tu primeiro, depois eu falo o meu. Tá. Vocês vão rir de mim, mas eu sou apaixonada pelo Professor Polvo. Who? Quê? I don't know her. O Professor Polvo é muito fofo. Sério, mano! Tá, é um dos filmes de animação? Sério, mano, o Professor Polvo é muito fofo. Não, o Professor Polvo, ele é um documentário. Bom. Disserte. Eu sabia que esse guri desgraçado ia rir de mim. Tá, é um filme da Netflix, é um documentário da Netflix, ok. Ai, sim. E aí? É que isso foi tão Dani de se dizer desculpa. O nome do filme. Inusitado. At least. Sabe o que é? É que o Bruno já me conhece, assim, há um longo tempo. Ele sabe que eu tenho umas loucuras de, tipo, de repente começar a gostar de umas coisas aleatoriamente, do nada. Uma vez eu comecei a gostar de polvo. Momentos. Amiga, tu te lembra a época que tu viu todos os filmes do Clint Eastwood? E tu se apaixonou. Aquele filme que ele fez com um macaco. O Bronco Billy. Ai, eu vi esses 2 filmes esses dias com o Itapa, cara, aqui em casa. Que não passou a fase ainda assim, não, mas a gente tava relembrando. Eu tava dizendo pra ele, sabe como é? Uma vez eu fui louco por filmes do Clint Eastwood. Sério. Cara, a Dani... Mas enfim, Dani, me conte mais sobre o Professor Polvo. Aquela... É muito bom esse filme. A história é a seguinte, é assim, ó.
É um documentário. E, tipo, eu tenho um fraco por aqueles documentário fake. Todo mundo que tá acompanhando esse podcast há um tempo sabe que eu tenho um fraco por documentário fake. E daí, tipo... Mas esse aí não é um documentário fake apenas. Ele é um documentário, assim, que não é fake, mas é que sabe aquelas dramatização demais? Ele é excesso, assim. Então é um cara, parece aqueles bagulho do History Channel, tá ligado? Só que é muito boa a história real. Tipo, o cara, ele vive no Cabo das Tormentas quando ele era criança e ele é acostumado a mergulhar no Cabo das Tormentas em grandes profundidades, no frio. O Cabo das Tormentas fica no sul da África do Sul. E daí ele costuma mergulhar lá. E a vida dele passa, ele tem uma familiaridade com esse lugar, ele amadurece, envelhece, tem uma família, uma esposa, um filho, e ele começa a perceber que ele é uma merda. Ele é tipo Anthony Hopkins, ele tem a mão cagada. Daí ele simplesmente começa a ter problema com a mulher, com o filho, com o emprego, com tudo. E daí ele pensa assim, bom, eu vou mergulhar. Aí ele começa a se jogar no mar e ir lá pra baixo, assim, e daí... Tipo, ele como estava acostumado a mergulhar há muito tempo, já sabia que ele podia ficar até 15 minutos sem respirar. Aí entra um momento do filme que eu começo a achar que o bagulho é fake, mas tudo bem, né? Se ele diz que fica sem respirar 15 minutos... Aí ele fica, tipo, 15 minutos sem respirar, assim, só pra poder ir nas partes mais profundas, porque também tem aquela coisa de que quando tá num lugar que é mais frio, teu sangue precisa de menos oxigênio, aí tu te oxigena menos, então tu triplica a tua chance. Então, normalmente, as pessoas ficam 5 minutos sem respirar, num lugar mais frio poderiam ficar 15. Aí tudo bem. Aí ele começa a andar por baixo, assim, e aí um dia ele encontra um bagulho no meio do mar, que é um troço mó estranho, assim. E aí é um amontoado de rocha, assim, e de pedrinha, e de coisinha colorida, e de tarequinha, conchinha, e caralhinho, e pedrinha. E daí ele fica olhando pra aquele troço, assim, do nada o bagulho simplesmente dá um pulo e some na frente dele. Tipo, é um polvo disfarçado. É um polvo que ele pega e cata vários bagulhos da volta, assim, e se esconde embaixo daquele negócio pra se disfarçar. Ridiculamente, porque qualquer um percebe que aquilo ali não é um disfarce, né? Aí tá, né? Aí, tipo, eu sei que o cara entra numas com o polvo e aí ele começa a ficar amigo do polvo, cara. Ele começa a trocar uma ideia com o polvo, começa a ter uma onda com o polvo, e ele começa a entrar no mar. Meu Deus. Começa a encontrar o polvo. Alucinógenos. E começa a dançar e a nadar com o troço. E ele tá mó carente, assim, porque a família dele não gosta mais dele. Ele tá... E aí entra o problema do filme, que é um dramalhão. Caralho, que drama a vida daquele cara. Tipo, ele fica falando da vida dele como uma merda, assim. Eu era um fracassado, não sei o quê. Parece aqueles real, assim, documentário do... sei lá, National Geographic, assim. Aí tá, daí ele começa a ter uma trama lá com o povo. E aí o povo começa a fazer coisas incríveis e sensacionais, assim. A Só forma que d'água? a parte narrativa, assim... Ele se apaixona pelo Mano! Até porque isso é uma polva. Pronto. Aí o bicho, eu sei que o bicho chega perto. O bicho é atacado por um tubarão. É uma onda. E aí, tipo, eu sei que o cara tem uma onda lá com o bicho morre no final. E daí, spoiler, desculpa. Mas o filme, eles têm aquela coisa assim, sabe? Aqueles documentários de bichinho, sabe? Com aquelas super lentes que fazem um drama, assim, que fazem uma hiper narrativa, sabe? Olho de peixe. Ver, só... não, aquela super detalhes, câmera daqueles programas de natureza. Exato, é que tipo, eu gosto muito de ver esses programas de natureza quando não tô fazendo porra nenhuma, pra não ter que pensar e ficar vendo imagem bonita de bicho. E daí eu comecei a me apegar naquilo e ver assim, tipo, os caras montavam uma puta narrativa só pra mostrar que tinha um gafanhoto que ia brigar com uma aranha, sabe? Porque eles precisavam inventar um programa. E daí, tipo, aquilo tá muito presente naquele filme de maneira exagerada. É um escracho, sabe? É demais. Esse Professor Paul é muito engraçado e triste. Eu chorei horrores e ria. Porque eu ria da minha própria cara por estar chorando por causa daquilo. Dani, eu já te disse que eu te amo hoje. Eu te amo muito, sério. É meu filme preferido do Oscar, é o filme mais ridículo. Eu também te amo. Não, cara. mais ridículo vai ser o que eu vou falar mal depois. Spoiler. Professor Polvo! Nomadland. Que merda. Que merda. Desculpa. Meu, e só por tu ter falado tão convincentemente sobre ele, eu vou ver essa bosta. É verdade. E tem na Netflix, hein? Facinho. Tu vai... É. Ele é ridículo, Bruno, ele é ridículo. Ele vai começar a ver o cara começa a falar do ridículo, drama da vida dele, é demais. Tu vai rir horrores. E depois tu vai chorar horrores.
E tu vai rir da tua própria cara porque tu tá chorando que nem eu. Eu vou, possivelmente. Tá. Agora eu vou falar sobre o filme que eu me apaixonei pelo Oscar. Do Oscar. Ele foi indicado só em uma categoria, que foi a de melhor atriz. Que é o Pieces of Woman. Ah, eu não vi, Não sei se vocês mas eu viram. quero ver. É da Netflix, né? É da Netflix. Nossa, eu quero muito ver. Gente, Eu esse- favoritei todo mundo lá do Netflix que tava no Oscar. Até que não sei o que, Chicago do Chato. Oblivious. Esse filme Eu diz nem que sei se... dizem que esse filme é... Chato. Na verdade, não. Tô brincando. Tô confundindo. Não, dizem que esse filme é chato, realmente. Tá, então não confundi, não. Mas o Pieces of a Woman mostra uma mulher que ela tá grávida e ela decidiu ter o filho em casa, inclusive ela teve acompanhamento de parteira, sabe, durante toda a gestação, pra parteira ir lá na casa dela e fazer o partinho, tudo tranquilo e tal. Aí, e isso é nas primeiras cenas, sabe? E o parto é feito num plano sequência. Ai, caralho. Mas quanto tempo demora a cena? Eu acho que é uns Ai, 10 minutos. É uns 10 minutos do parto Exato, acontecendo. não. Só que assim, não é o parto, tipo, realmente mostrando, sabe, a coisa acontecendo. Mas, tipo, ela começando a ter as contrações, a parteira chegando, colocando ela Mas de um deve ser lado, muito legal, do hein? outro. Olha, eu quero ver esse filme. Amiga, eu acho que que a Vanessa Kirby, que é a mulher grávida no filme, ela devia ter ganhado o Oscar. Ela devia ter ganhado o Oscar. Pra mim, ela era a minha torcida. Porque o que essa mulher fez nesse filme não tem outro, não tem. E tá, o começo do filme é assim, só que aí ela perde o bebê. Ela perde o bebê no parto. E a mulher que chegou pra fazer o parto não era a parteira que ela tinha já conversado sobre. Não, mas calma, tipo, mas é uma outra parteira que era de confiança, sabe, da outra mulher. Se fosse um golpe. Que tinha... Exato. Enfim, e aí ela perde o bebê, e aí depois... Aí começa a história, sabe? A mulher parteira começa a ser... Foi processada, sabe? E aí vira meio que um escândalo nacional, sabe? Que disso da parteira que fez o bebê morrer de propósito, sabe? E aí o filme inteiro fica nesse problema, sabe? Tipo, a mulher fez de propósito mesmo, é a culpa da parteira, de quem é a culpa, sabe? E a mulher vai se a mulher que perdeu o bebê vai se martirizando, sabe? E a família dela começa a não entender, sabe? Tipo, porque ela tá passando por uma depressão pós-parto de um bebê que ela perdeu, sabe? E ela, ao mesmo tempo, ela tem que ir depor, sabe? Contra a mulher da parteira. E ela não sabe se a parteira realmente, sabe? É culpa da parteira ou não, sabe? Ela inclusive, o relacionamento dela com o marido dela vai degringolando pra caralho. Vai indo de mal a pior, sabe? Só que esse filme é muito delicado em tudo que ele mostra, sabe? Não é verborragia, não é gritaria, sabe? É tudo em pequenos gestos, pequenas coisinhas. Eu vi muita gente falando mal desse Vou filme. ter que ver pra descobrir Muita se eu vou gente falar dizendo- mal ou bem. Exato. Eu Eu vou querer ver também. Eu fiquei seduzida pela imagem de parto aí, porque eu adoro cenas de parto. Tem aquele documentário daquele cara que filmou o parto da mulher dele e tal, que tem no YouTube. Eu nunca me lembro o nome desse filme. Não conheço. Gente, nossos queridos telespectadores. Ah, foi o Lucas que me falou desse filme, eu assisti, mas não lembro que filme que é, não lembro o nome. Mas é um documentário sobre uma mulher que... Sobre um cara que filmou o parto da mulher dele. Eu gosto desse tema, eu acho massa pra caralho. Mas enfim, todo mundo que eu vi que falou mal desse filme, que eu li críticas sobre, era homem. Ah, não se fuder então. Mas assim, obviamente eu sou homem também. Eu sou homem também. Mas eram homens heterossexuais. Mas Sabe? então, aí, tá no problema. E aí eu fiquei... Tipo, eu vi gente falando que o filme não acontecia nada durante o filme inteiro. Ai, cara, bem coisa de homem hétero. O que tu quer? Vamos Tu quer falar mal de homem hétero agora, homem de com ferro licença. aparecendo no meio do filme, porra? É, pois é. Porque,
E aí Ai, não tem nenhum machão fazendo força, levantando um carro, não acontece nada. Eu quero ver carro explodir. Não tem nenhum carro Eu quero ver o voando Jason em Statham. cima de um prédio pro outro. Eu quero ver o Jason Statham com uma chinesinha. Fala sério. E só que uma das coisas desse filme que eu acho que fez ele perder a força no Oscar e talvez não ter uma campanha pra Vanessa Kirby, que é a atriz principal, não ganhar, é porque o cara que faz o marido dela é o Shia LaBeouf. Canceladíssimo. Não sei se vocês... Exato, e eu não sei se vocês acompanharam. Quando o filme lançou, começou a aparecer... Não aparecer. A ex-namorada dele, que é uma mulher maravilhosa, que é a F.K. Twigs. Ela não é nem ex-namorada, acho que é ex-mulher mesmo, tipo ex-noiva, sabe? Veio a público dizendo que ele torturava ela. Ele torturava ela psicologicamente e até chegou a ponto de machucar, enfim, machucá-la fisicamente durante o relacionamento deles. E eles já estavam, acho que há algum tempinho já separados, e aí ela veio a público agora, sabe? E aí, o filho da puta... Bom, ele é filho da puta mesmo assim. Ele falou pra assim, ó, sim, realmente eu fiz todas essas coisas. Eu acho que é o primeiro acusado Sim, eu que bati ele nela. Escola de atores Jack Nicholson. Sim, eu torturei ela Escola de psicologicamente. atores Jack Nicholson. Eu fiz merda, eu fui pau no cu e eu tô aqui. A cara dura desses caras, né? Vai se fuder. Mas, olha, é isso que eu tinha pra te dizer. Eu gosto muito de ver o Jack Nicholson nos filmes, mesmo sabendo que ele é um filho da puta, que fez um monte de merda e diz, eu fiz mesmo, pode fazer um livro falando mal de mim que eu deixo. Então, tipo, cara, foda-se, eu vou ver esse filme e vou ver o trabalho de ator do cara agora. Que ele é um bosta, ele é isso. Acho que ele é mesmo, tá ligado? E o que aconteceu? Real, assim. Aconteceu o que normalmente acontece, né? Quem se fudeu foi uma mulher. Óbvio, sempre acontece isso. O filme perdeu completamente o impacto dentro do circuito comercial. Sim, a guria não tinha nada a ver com o negócio, fez o filme dela, podia ter ganhado o Oscar dela e esse filho da puta atrapalhou até nisso, mas Exato. que bosta! Prejudicou a divulgação, prejudicou todo o investimento pra fazer a mulher ser realmente uma indicada ao Oscar e com possibilidade de ganhar, sabe? Não tô deslegitimando, obviamente, a atuação da Frances, eu acho que é uma puta de uma atuação, sabe? Mas O pessoal mistura as coisas pra caralho, né, meu? Exato, mas pra mim, Mistura muito as a coisas. minha torcida pra ganhar era a Vanessa Kirby. Se vocês forem ver o filme, talvez vocês entendam também porque eu tava torcendo pra ela. Mas, enfim. Vou olhar mesmo. Esse filme, sério, eu vi ele do começo ao fim, tipo, assim também, sabe? Eu comi ele com farofa. De tão bom esse filme, de tão delicado, tratando um pós-parto, tratando um linchamento nacional também, em relação à parteira, sabe? E o final é muito bom. O final realmente eu não vou contar porque eu quero que vocês vejam e a gente pode até debater depois em outro programa sobre. Mas... Mas esse filme é lindo, 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 lindo. Perfeito. Ai, que massa. Vou assistir. Tá na lista. Qual era outro negócio que a gente tinha ficado de falar e eu atravessei no meio pra voltar pra esse ponto? Olha, eu não sei o que tá no roteiro, mas eu sei que gostaria muito de falar do filme que pra mim foi o que menos merecia vencer. Eu tô com ódio. Isso, era isso. Olha a sintonia. Era isso. Sintonia. Gente, então, pra mim, uma das piores decepções desse Oscar que talvez, eu acho que entra muito nesse movimento de querer fazer uma posição de meia-culpa frente à sociedade, tentar fazer algo mais inclusivo e pautas feministas e não sei o que, mas que pra mim foi totalmente o tiro saindo pela culatra. Foi aquela porcaria daquele filme chamado Bela Vingança, ou Promising Young Woman, e que ganhou melhor roteiro original. Se foder! Eu não sei se você... Eu nem vi esse filme, eu nem vi. Nem vi esse filme em nenhuma lista, eu não vi nem nas playlists de Oscar. Pior que ele melhor ganhou? roteiro original, sim. E eu acho que ganhou mais alguma coisa, não tenho certeza, mas eu sei que ele foi indicado também. Ele foi indicado a melhor filme. Essa naba foi indicada a melhor filme. Melhor atriz. Para.
Teve várias coisinhas. Aí que entra aquela coisa que eu falei pra vocês. Mas ela não é irritante esse Oscar. Vai se fuder, porque É tem que ter verdade. um Olha, próximo. e eu fiquei puta da cara, porque assim, quando eu vi esse filme, vamos contar, né? O Bela Vingança. A gente que pensa, vai ter uma vingança, né? Afinal, este é o nome do filme. Conta a história de uma mulher que ela sofreu um evento no passado que traumatizou ela, né? Um evento envolvendo homens. E a partir daquilo ela começa a aplicar vinganças em homens, que a gente não sabe qual é. Mas a gente já imagina, né? Se o nome do filme é Bela Vingança, tipo, sei lá, de repente ela bate nos caras, mata os caras. Não sabemos. E daí ao longo do filme... Vou ter que dar spoiler, né? Óbvio. Ai, por favor. Mas que o filme é ruim, aí tu destrói ele, destrói a vontade das pessoas de ver. Daí, durante o filme ali, ela acaba descobrindo que, bom, o fato traumatizante foi que a amiga dela foi estuprada durante tempos de faculdade. Tem vídeos comprovando isso, tipo, vários homens assistiram aquilo e fizeram denúncia na faculdade, mas nunca foram atrás do cara. O cara ficou de boas, virou um médico super grandão, porque era no curso de medicina. A mina, amiga da personagem principal, entrou em depressão. As duas saíram da faculdade, uma porque foi cuidar da outra, e no fim a amiga morreu, né? Ficou viva. Morreu não, né? Se matou, no caso. E a personagem principal fica totalmente amargurada com essa situação, totalmente depressiva, totalmente perde ali a vontade de viver e, sei lá, ela começa então a fazer essas vinganças com os homens. O que é a vingança? Ela vai para bares, finge que está bebaça. Quando os caras pegam ela pra provavelmente abusar dela sexualmente, ela vai lá e mostra que ela não está bêbada e dá uma lição de moral nos caras. Vai embora. Ah, vai se fuder! Foi uma criança de 12 anos que escreveu esse roteiro, faz tudo isso. Isso que eu chamo de uma expectativa furada. A gente pensa, tipo, sei lá, ela vai capar as bolas dos caras, no mínimo. Óbvio, mas não, ela tipo, só vai lá e tipo, você achou que eu estava bêbada? Eu não estou. E você não deve fazer isso. Isso que eu chamo de desperdício, cara. Num filme que tu pode fazer sangue, assassinato, morte, enforcamento, despedaçamento de gente. E tudo... Acabar com o patriarcado, matar o Hitler, o caralho. Tipo, aí tu vai lá e faz uma coisa que tu faria na vida real. E tudo isso numa estética bubblegum, assim, garota Tumblr, rosinha e pós-ironia e meu cu com vai farofa. se fuder. Britney Spears, Paris Hilton. Todo hahaha, tanto que o filme... Eu não vou ver esse filme que eu ele odeio é considerado comédia, tá? Mas o que acontece pra piorar o que já estava ruim é que no final do filme piora ainda? porque ela descobre que o estuprador lá da amiga dela, descobre onde que ele tá. Ela pensou que ele não tava mais no mesmo estado lá que ela, mas ele tá na mesma cidade. E daí ela vai praticar vingança com ele. Chegou o momento dele. E tudo leva a crer que ele, pelo menos ele, ela vai matar. Vou fazer isso. E dela bola todo um plano pra chegar na hora, o plano dá errado e ela acaba sendo assassinada pelo cara. De um jeito totalmente escroto, no qual o cara fica acho que com o joelho dele no pescoço dela, e é uma cena longa e tu fica tipo, não, ela não vai morrer. No filme é Bela Vingança. Ela é a fodona, não é mesmo? Não, mas não. O cara mata ela, ainda tem toda uma cena imbecil no final... de, tipo, eles botam fogo nela e chutam a mão dela e várias coisas. Pra daí, no final do filme mesmo, eles querem passar a historinha de que, na verdade, ela meio que fez aquilo premeditado, ela sabia que ia morrer, então, tipo, ela também se suicidou, assim como a amiga dela. Mas ela fala pra polícia, tipo assim, se a minha família me dar como desaparecida porque eu tô em tal endereço. Daí a polícia vai e acha ela... E ela deu um jeito lá pra dizer que quem matou ela foi o cara que de fato matou, daí o cara é preso. E acaba o filme. Completamente verossímil. Total. Início, meio e fim. Mas que bobagem. E as pessoas amaram Mas esse outra filme. Coisa que me... Outra coisa que me pegou nesse filme, e que é um grande problema de roteiro, é como a personagem principal trata as outras mulheres. Ela é uma baita numa escrota. Mano, ela teve duas mulheres que estavam não envolvidas, tipo, a diretora da universidade, que recebeu
as denúncias, sabe? E meio que não levou pra frente porque envolvia os prodígiozinhos, sabe? Da medicina e famílias grandes, sabe? Ricas. E também a menina, acho que era namorada na época de algum dos caras, sabe? Amiga do grupinho que estuprou a amiga dela. E que sabia do que tinha acontecido e não fez nada. Tipo, não moveu um músculo. Amiga, o que ela faz com essas duas mulheres é mais do que a gente sonhava que ela podia fazer com os homens que ela queria punir. Exatamente, aí tu falou tudo. Mas a troca... Amiga, calma, Dani. Com a primeira, com a diretora. Ela vai lá pra falar com a diretora. Ela fala pra diretora que ela sequestrou a filha dela, que ela levou a filha dela pra um grupo dessas fraternidades, sabe? Todo mundo bêbado? De universidade com esses caras bêbado, machão, babaca, sabe? E a filha dela é adolescente e diz pra ela que ela deixou a filha dela lá pra ser estuprada pelos caras. E com a outra... E aí a diretora fala bem assim, ó, não, mas não sei o quê, por que tu tá fazendo isso? Deixa minha filha em paz, não sei o quê. E aí ela bem assim, ó, tu não gostou do que eu fiz com a tua filha? Eu não fiz isso com a tua filha, sabe? É só pra tu aprender, sabe? A tua filha tá em segurança. Nossa, que feminista ela. É só pra tu aprender o que tu fez com a minha amiga é errado. E eu já fiquei assim, e a cena é pavorosa. O diálogo é pavoroso, a atuação é pavorosa. É a coisa mais nonsense que eu já vi. Lembrando aqui que ele venceu por melhor roteiro original. Não podemos esquecer disso. Melhor roteiro original. O que aconteceu com a segunda amiga? Com a guria que acho que sabia do que aconteceu com a outra. Ela deu um porre na guria num restaurante de um bar de um hotel. Drogou a guria, contratou um cara pra levar a guria pra um hotel, pra um quarto de um hotel, pra ela achar que ela foi estuprada, sendo que ela não foi. Que doente. Por que ela não fez isso com os caras, né? Com os caras ela só aponta o dedo e dá um xalalá. Esse filme sem cabimento. Esse filme é uma mulher, pavoroso, uma mulher. Amiga, que de serviço, assim tem fraqueza. Qual o nome dela? Emerald Fennell. Aí é de fuder, né? Aí é de fuder, né? Cara, eu achei esse filme pavoroso. É uma merda. Pavoroso. Tô até com vontade de ver agora, só pra com botar certeza. mais defeito ainda. Isso, é bom. Eu não ótimo. devia. Ver filme ruim também é bom pra gente saber criticar. Saber o que não fazer. Saber o que não... Uma das coisas que mais me deixou puta é porque eu já estava putaça ao longo do filme. E daí quando eu terminei, eu mandei uns áudios xingando o filme pra um amigo meu que também tinha visto, também tinha achado uma merda. E ele disse, Paty, eu achei esse filme uma merda, mas eu sou homem, então, sei lá, vê e me diz tu como mulher o que tu acha. E eu fiquei tipo, realmente, é a escória na Terra esse filme. E daí eu tenho o costume de ver críticas de alguns youtubers, que eu gosto muito desses youtubers. Mas eles são homens. E eles deixaram... Isso deixou de gostar Eles de todos gostaram, todos gostaram. Os únicos que apontaram erro eram erros mais de roteiro. Mas eles, pra mim, não tocaram no principal, que era a mensagem. Que porra de mensagem é essa que esse filme quer trazer no final? Tipo... É tudo... É sério mesmo que vai ser mais um filme da mulher sendo humilhada de um jeito totalmente escroto. É um filme que te fala de vingança e a mulher se fode. Tem várias simbologias que mostram isso, como a mulher é humilhada até o final da sua vida. E vamos se foder, eu não quero ver isso num filme. Eu quero ver um filme de mulher matando homem. Pronto. Não... Eu acho isso muito importante, sabe? Eu acho que é o seguinte, hoje em dia a gente tem, assim, se fosse uma coisa que a gente fosse debater há um tempo atrás, eu não ia ter maturidade pra entender, mas a porra da mensagem de um filme faz muita diferença, e é bem isso, eu quero ver filme de mulher matando homem, eu não aguento mais. Tem uma coisa que eu tava escrevendo esses dias, que eu tô naquele bagulho daqueles desenhos que eu tô fazendo, Bruno. Porra, eu vi o Psicose, tá? O Psicose é um filme que todo mundo ama, adora, idolatra, o melhor filme do mundo, do universo. Eu nunca vi nada demais nesse filme. E eu vi esse filme que a mulher
muito jovem, de tanto falarem que esse filme era bom, eu fui ver e pensei assim, tá, e aí, hein? Essa mina aí, a mina mó esperta, tá? Vai cair num papo daquele amantezinho trouxa dela que tá enrolando ela, sendo que ele é casado, sabe? Tem uma puta oportunidade de roubar um burguês filho da puta fazendeiro que chega no serviço dela botando banca e humilhando todo mundo, dizendo que é rico pra caralho. E um chefe que também é conivente pra caralho com aquilo ali, deixa o cara humilhar a funcionária dele simplesmente de boa, porque o cara vai trazer dinheiro pra merda do negócio dele, entendeu? Meu, porra, se sou eu, pego aquele dinheiro e simplesmente fujo. Aí no filme é bem coisa de Hitchcock. Passa o filme inteiro com a mina sendo torturada. O tempo inteiro ela é avacalhada pelo amante, pelo homem que chega no trabalho dela, pelo chefe dela que é um babaca conivente passivo, com o guarda de trânsito que fica seguindo ela no meio da estrada, com o abobado da punheta do Norman Bates que se veste de mulher pra ir lá matar ela com uma faca, porque nem pra matar uma mulher o cara consegue ir com a cara de homem dele, ele tem que se fantasiar de mulher. É típico de Hitchcock isso daí, sabe? Eu fico impressionado, porque eu sei que a história não é dele, foi escrita por um outro homem. Mas, por favor, sabe? E todo mundo idolatra esse filme como se fosse o melhor filme da história do maior diretor do mundo. Gente, para, eu não quero ver. Não, é a cena mais explorada do universo, aquela mulher pelada sendo esfaqueada no chuveiro. Tem noção de quantas mulheres têm pavor de tomar banho se cuidando com ansiedade por causa disso? Isso não é zoeira, é sério, cara. Tipo, a gente é mulher, a gente tem que estar sempre se cuidando o tempo inteiro, porque não sabe de onde que vai vir um assassino. Aquilo ali é... Só que não mostra o filme do ponto de vista de uma mulher que tá sofrendo isso. Mostra o ponto de vista de umas pessoas que estão adorando ver aquele circo ali, entendeu? Aquela coisa, aquele abuso. Tipo, a mina vai comprar um carro e simplesmente um guarda de trânsito fica seguindo ela e fica parado no meio da rua observando tudo que ela tá fazendo, tá ligado? E ninguém tá seguindo ela porque tá desconfiando que ela fez um crime. Eles estão seguindo ela porque ela é uma guria, sabe? E esse filme é o melhor filme do século passado e todo mundo caga pra cima. Para, galera, para. Chega de gostar de ver mulher apanhar no cinema, sabe? Chegou. Eu não quero, eu quero ver filme de homem morrendo, eu quero ver filme de homem apanhando, eu quero ver mulher batendo. É isso que eu quero, pronto, sabe? Tipo... Desculpa, galera. Não, amiga, não tem problema. Amiga, esse é o teu podcast. Se tem um lugar pra tu falar o que tu pensa, é aqui. É aqui. Mas como eu tenho um grande problema com o filme de Hitchcock. Putz, primeiro que eu não gosto muito de filme noir. Muito filme, sabe, com mistério, policial, essas coisas assim, tipo, assassinato. Não gosto. Não gosto. Ainda mais os filmes do Hitchcock, que é sempre... Ai, a mulher... É machista do caralho, exato. Assediava as atrizes, a mulher dele que fazia as coisas, ele que levava a fama, vai se fuder. Exato. Que a mulher é sempre tipo um artefato pro roteiro, sabe? Não é uma pessoa, não é uma coisa, é alguma coisa descartável, sabe? Tipo, eu realmente não gosto muito dos filmes dele, não gosto. Mas eu acho que eu sou de uma nova leva, sabe, de pensamento de cinema, sabe? Eu gosto... Talvez até porque minha vivência, né, sabe? Eu gosto de filme que mostra coisas que não são a norma, sabe? Tipo, se eu quero ver coisa bonitinha de hétero, eu vou ver novela da Globo, sabe? Exato! Tipo, vou ver Manuel Carlos. Eu não tenho tempo sabe? pra ficar esperando, gente. Olha, eu quero ver a reparação histórica, eu quero ver já, sabe? Tipo... Se eu pudesse, eu remontava aquele filme, eu só não remonto porque eu não tenho recurso, mas como eu não posso remontar, eu fiz até um desenho que depois eu vou postar. Que é muito bonito. Eu acho que é isso que eu fiquei tão chega. Filme, porque isso daí, é o mais no mesmo. Eles querem tratar o filme como, nossa, que diferenciado, olha esse roteiro, olha só o que é. Nossa, que subversivo. Não, é mais no mesmo, é mulher se fudendo de novo. Se eu quero ver mulher morrendo, eu ligo no Datena. Eu não quero ver isso num filme, não dessa forma. Especialmente não dessa forma enganosa que vai me dizer que um filme se chama Bela Vingança. Porque tu vê o trailer e tu acha que a personagem principal é a maior badass do mundo. Ela é a capadora de ticos. Quer ver uma mulher B10? Até o Kubrick fez mulher B10, tá ligado? Que fez a Lolita, fez no filme do Iluminado, a Shelley vai lá e dá-lhe uma cacetada na cabeça do filho da puta que tá enchendo o saco dela e no fim ele morre congelado que nem um otário e ela vai embora de boa, entendeu?
o Porra. fininho dela suave. Tipo, isso aí foi feito, olha, gente, no século passado, entendeu? Tipo, faz as minas bater nos caras. Tipo, eu gosto do De Olhos Bem Fechados, cara. Foi dirigido por um homem? Foi, mas até um homem pode ter uma noção de que, tipo, cara, olha só a história, tá ligado? Mas, claro, a gente prefere que as mulheres se autorrepresentem hoje, porque a gente pode chegar nesse ponto. Agora, cara, o cara fez a Nicole Kidman debochando da cara do maluco, tirando onda com a cara dele. Gente, isso foi em 1999, a gente tá em 2020, a gente tá tendo um filme no Oscar que tá debatendo esse tipo de coisa desse jeito. Parece que eu tô ligando no Megapix, tá ligado? Sabe? Pelo que vocês estão falando, assim, parece que eu tô... E tem o Barry Lyndon, né, do Kubrick, que é todo mostrar como um homem é merda, tá ligado? Não importa da onde que ele saia. Se for, tipo... Se eu for um homem pobre, um cara pobre que parece ser, tipo, bonzinho, mas ele vai conseguindo poder durante o filme, vai conseguindo poder, ele vira uma bosta. Ele é uma bosta. E o filme inteiro é pra mostrar que ele vai virar uma bosta de uma hora pra outra, sabe? O Kubrick tinha um olharzinho bem... Eu gosto mais do Kubrick do que o Hitchcock. E assim... Mas com você mais toda a vida. Porra, olha, o Kubrick come o cu do Hitchcock suave, mano. Tá louco. A trocação de com soco, força, a gente sabe com que talento. Tá louco. O Kubrick... Primeiro aquela cena que o Tom Cruise chega pra mulher dele e fala que não trairia ela porque ele confia nela, e daí ela... E daí o Stanley Kubrick faz um plano sequência de quase 5 minutos da mina gargalhando, assim, confia em mim. A trita, ligado? É isso, sabe? Tipo, não, só do fato do isso. Kubrick ter pegado a Nicole Kidman, que deve ter o quê? 1,80m, 1,90m? E pegar o... Como é que é o nome dele? O Tom Cruise lá, o Tom Cruise. O Tom Cruise, que ele tem o quê? 1,60m, 1,70m? Eu também tenho isso, sabe? Mas assim... É muito engraçado porque o Tom Cruise no filme do Kubrick toma no cu do começo ao fim. Primeiro que ele vai lá e fica bravo com a mulher dele porque ele é um otário, porque ela é muito mais inteligente que ele, deixa ele com a pulga atrás da orelha, ele vai lá e tenta sair na noite pra causar, acaba se fudendo no meio de uns maçom malucos que querem comer o cu dele, que livram ele por causa de uma outra mina, entendeu? Ele ainda chega em casa, a mulher dele já sabe tudo, porque viu toda a merda que ele fez no sonho, tá ligado? Tipo, meu, cara, ele simplesmente assim, ó. Ainda quando chega no filme, que ele fica naquela onda de tentar ser um detetive, e a mulher só diz assim, mano, só sei de uma coisa, a gente precisa trepar. E acaba o filme que, meu, o cara tá viajando numa história nada a ver, em vez de comer a mulher dele em casa, não come. Caralho, tipo, é o filme assim, ó, tipo, mano, 99 o cara fez esse filme. Vocês não têm motivo pra me apresentar um troço desse no Oscar em 2021. É verdade, truzão. Sabe? Sim. Gente, já está 1h30 de podcast. Eu acho que a gente pode dar por encerrado tem que dormir. Esse episódio. Já é 1h da manhã aqui. Gente, o Bruno tem aulinha amanhã, tá? Ora, Tem neném. aulinha amanhã. Pois é. Mas enfim. Gente, quero agradecer a conversa, o tempo voou porque a conversa tava boa. É verdade. Quero agradecer a nossa convidada especial, Patrícia. Muito obrigado por participar com a gente do episódio. Muito obrigada, meus amores. Patrícia maravilhosa! Te amo, Amo vocês, Patrícia! tiozinhos. Espero ter contribuído aí Também. com entretenimento, com ideias e xingamentos. Com a tua presença maravilhosa. Onde é que luminosa. Onde é que as pessoas podem te achar nas redes sociais? O meu Instagram é @sapa.tricia e meu Letterboxd é sapatrícia, tudo junto. Perfeito. Dani, eu Melhor já te nome disse do que eu mundo. te amo hoje. Ainda não. Eu te amo. Eu te amo, Bruninho. Obrigada por mais um episódiozinho do Deva Terror, meu amorzinho. Obrigada por existirem na minha vida. Eu amo vocês. Tá bom. Beijo e boa noite. Boa noite, bom dia, boa tarde. Ninguém desligou. Falou, mina. Eu também.